Abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 2, verso 23. Êxodo 2, 23. Vamos à leitura do texto inicial, um texto que resume um pouco a mensagem do livro. Diz assim, Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar pela mensagem? Glorioso Deus, o Deus que é o principal personagem desse livro, do livro do Êxodo. Senhor, nós estamos aqui com um propósito de, nesse momento, estudarmos a Tua palavra de forma a extrair, Senhor, o verdadeiro significado, a verdadeira mensagem por trás deste livro. Nós colocamos nossa expectativa na Tua palavra. Ela é capaz, ela é poderosa, ela pode nos dar sabedoria, ânimo e salvação. Me auxilia, Senhor, nas minhas fraquezas. Perdoa os meus pecados. Eu não sou digno de estar aqui. Auxilia também meus irmãos na compreensão da mensagem, na compreensão desse conteúdo tão rico, e que eles saiam edificados, eles saiam impactados, assim como eu fui, com o caráter do Senhor exposto nesse livro. Tudo isso nós fazemos e pedimos para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, que privilégio nós temos, né? De estar numa igreja em que há um incentivo pelo estudo da palavra de Deus. E se nós levarmos em conta o potencial que uma série dessa tem de nos trazer sabedoria, maturidade, conhecimento bíblico, salvação, crescimento espiritual, nós sairemos dessa série bem diferentes. Porque quanta riqueza existe na palavra de Deus. É ela que está lá do nosso lado, ao nosso dispor, com tantas ferramentas que nos ajudam a interpretá-la. Ela é rica, ela é eficaz. E meu desafio hoje é continuar essa exposição num livro denso, extenso, e trazer para vocês aqui um panorama suficiente para que todos saiamos daqui conhecendo o conteúdo e a mensagem espiritual por trás desse livro. Vamos começar com aquelas informações. Parece que elas são destinadas a pessoas que estudam, teólogos, né? Tem gente que não presta muita atenção nessas informações, mas elas fazem total diferença para nós entendermos o livro. O título do livro, Êxodo, no hebraico, no original, como sempre em todos os livros, ele vai repetir as primeiras palavras, que no caso seria, lá no capítulo 1, verso 1, estes são os nomes de. Esse é o título em hebraico. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela já vai levar em consideração e tentar fazer um resumo do livro no título. Então, Êxodo, que é da onde nós tiramos, né, dessa tradução grega, ele significa, essa palavra, a partida, a saída, porque vai resumir em uma pequena palavra o principal fato histórico que vai ser narrado no livro, que você bem sabe, é a libertação do povo de Israel, operado por Deus,
do Egito. A partida seria a tradução para êxodo, ou saída, né? O autor, nós não precisamos nos ater muito, é Moisés. Ele é o autor do Pentateuco, como foi dito semana passada. E ele, obviamente, é o autor do livro do Êxodo. Nós temos evidências internas e externas do livro. E eu citaria apenas a maior de todas, que é Jesus Cristo, em Marcos 7,10, ao dizer a respeito do mandamento de honrar pai e mãe, Jesus indica que foi Moisés que escreveu, então confirmando a sua autoria. A data em que esse livro foi escrito, juntamente com o Pentateuco, o restante do Pentateuco, os primeiros 5 livros, gira em torno de 1445 a 1405, antes de Jesus nascer. 1400 anos antes de Jesus nascer. A ocasião, como foi dito semana passada também, foi uma ocasião em que Moisés, no seu ministério, depois do Êxodo, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de ter a experiência com Deus no Monte Sinai, chegando próximo da Terra Prometida, no final da sua vida, Moisés então resolve escrever o Pentateuco, dentre eles, o livro do Êxodo. Quais são os propósitos da escrita desse livro? Em geral, vai acompanhar o propósito de escrita do Pentateuco. Por que Moisés escreveu o Pentateuco, em geral? Porque ele queria deixar registrado os feitos de Deus para com o povo de Israel, de forma a que as próximas gerações não perdessem de vista e da mente as maravilhas que Deus fez, e que foi o próprio Deus quem criou, quem conduziu, quem levantou esse povo. Isso vai estar de acordo com Gênesis, que fala das origens. Da onde veio o povo de Israel? Nós vimos em Gênesis. E esse propósito, então, continua no livro do Êxodo, para mostrar, então, de onde vem esse povo e o que Deus fez por ele. Esse é um propósito geral. Afinal de contas, Israel é um povo que aos olhos até de Moisés, sempre, o tempo todo, estava se envolvendo com idolatria, o tempo todo no Antigo Testamento se voltando para os deuses de outras nações. Sabe o que eles diziam, vira e mexe? Esse é o Deus, um Deus pagão, que nos tirou da terra do Egito. Porque ele sabia que aquele povo se desviaria da própria história. Propósito geral. Outro propósito é continuar o relato de Gênesis. O relato de Gênesis termina com o governo, a morte de Jacó, a bênção que ele dá aos 12 filhos, e também a estadia do povo de Israel no Egito por conta do governo, do ministério de José. É assim que encerra Gênesis. Êxodo começa, então, continuando essa história, falando sobre a continuação, então, desse povo dentro da terra do Egito. Agora, alguns propósitos específicos. Relatar a história da libertação. A magnífica história em que Deus libertou o povo de Israel do Egito e os prodígios que ele fez para isso. Assim como o povo de Israel, durante todo o Antigo Testamento, se desviava por meio da idolatria, sempre que Deus ia, por meio de profetas, exortar o povo, ele dizia, em muitas ocasiões, assim diz o Senhor, o Deus que com mão poderosa vos livrou do Egito. A libertação do Egito, essa narrativa, esse registro é extremamente importante. Por isso a intenção autoral aqui de Moisés, em relatar esse momento. O propósito também é mostrar que Deus continuava
cumprindo as promessas feitas aos patriarcas. Vamos ver se você lembra. Quais foram as duas promessas, os dois objetos prometidos aos patriarcas por Deus? Objeto da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó e os seus filhos. Primeiro, farei de ti uma grande nação. E olha aqui, 70 pessoas se transformando em 2 milhões. Deus fazendo dos patriarcas uma grande nação. O intuito é mostrar que realmente essa grande nação surgiu. Segunda coisa, mostrar que Deus estava cumprindo a promessa de dar uma terra, um território. É sobre isso que fala o Êxodo. A saída do Egito, que era um problema para se cumprir essa promessa. Eles estavam longe da terra prometida a Abraão, Canaã. Então Deus opera esse milagre, conduzindo o povo rumo ao cumprimento dessa promessa. O propósito de Moisés também é mostrar que a aliança que Deus havia feito com indivíduos, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, agora foi transferida para um povo. A aliança não é mais com indivíduos, mas é com uma nação. Por isso nós vamos ver Deus e a narrativa de Moisés mostrando isso categoricamente. Deus cumprindo as suas promessas. Características do livro. É o auge, no caso do contexto histórico, o auge do poder político e militar do Egito. O auge das conquistas e da expansão do reino do Egito. Esse é o contexto histórico. Isso nos mostra que a maior nação da época não foi suficiente para resistir ao poder de Deus. Estilo de escrita. Como que ele é escrito? Isso é muito importante nós entendermos. Porque a forma como é escrita vai determinar a nossa interpretação. É aí usada, na maioria do livro, uma linguagem de narração, contando o que aconteceu. E numa narrativa nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que está escrito numa narrativa quer dizer que a Bíblia está nos aconselhando a fazer. Arão fez um bezerro de ouro porque o povo murmurava. Isso está narrado. Nós precisamos interpretar essas narrativas à luz do Antigo Testamento, com os princípios de toda a Bíblia. E existe também um bom trecho de uma linguagem normativa, legislação, normas, regras diversas. São os dois tipos de linguagem utilizado. Por fim, dessas informações, personagens importantes. Você vai falar para mim, e já vem na sua cabeça, talvez, assim como os judeus, né? O principal personagem do Êxodo, Moisés? Não. O nosso Deus. Ele é o principal personagem. Nós vamos deixar essa informação para explorar no final, quando nós vamos tirar algumas lições espirituais. Temos sim Moisés, usado por Deus, filho de hebreus da tribo de Levi, criado na família real de Faraó, retirado do rio pela filha de Faraó, cuidado por sua irmã, a babá, dentro da casa de Faraó. Ele é apresentado como o libertador, o líder, o intercessor e o legislador. Temos Faraó Amenófis II. É exatamente esse faraó narrado aqui em Êxodo. Ele provavelmente cresceu com Moisés no palácio real. E quando Moisés estava em Midian, perto dos 80 anos, perto de ser chamado por Deus, então esse faraó assume o trono. E é ele que protagoniza aquela série de eventos e pragas resistindo, né, a Deus. Mas tem um personagem, um tipo de personagem também muito marcante, que nós não podemos nos esquecer. O povo de Israel é um personagem muito importante. Na verdade, Moisés é a figura de Cristo,
Faraó pode ser a figura do ímpio e o povo de Israel é a nossa figura. O povo de Deus. Que muitas vezes é aquele povo teimoso. Que recebe os benefícios de Deus. E Deus então exerce também conosco disciplina, misericórdia pelo nosso pecado. O povo também é retratado em paralelo com os patriarcas. Os patriarcas em Gênesis, eles são descritos muito bem em relação aos seus erros e acertos. E eles eram o alvo da aliança com Deus. É o mesmo paralelo em Êxodo. Agora, o povo sendo aquele que recebe as bênçãos da aliança, também demonstra suas fraquezas e falhas. E nós vemos também Deus perdoando, disciplinando. E no final das contas, seja em Êxodo ou em Gênesis, tudo isso está mostrando que a fidelidade de Deus, no final das contas, ela é unilateral. Porque nós não somos fiéis a Deus como precisaríamos ou como Ele merecia. Desde os patriarcas até o povo de Israel, chegando em nós, a história continua a mesma. Uma aliança unilateral. A misericórdia prevalecendo sobre os nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Essas são as informações necessárias que nós vamos precisar para entender melhor, então, a divisão dos livros. Ou a divisão do livro. Eu peço que você preste atenção. É um desafio grande nós explanarmos 40 capítulos em 40 minutos. Mas olha que benefício, você pode sair daqui tendo em mente, tendo um resumo da história de um livro todo da Bíblia. Vamos lá. São 40 capítulos, divididos em 3 grandes divisões. 3 grandes divisões. Primeiro, nós vamos ver, do capítulo 1 ao 12, vai ser narrado a opressão dos egípcios sobre o povo de Israel. E nós vamos ver a preparação para a libertação. Segunda parte, nós vamos ver do capítulos 13 a 18. A fuga do Egito a caminho do Monte Sinai. Então nós temos a preparação na primeira parte. A segunda parte vai narrar essa fuga e a chegada do povo no Monte Sinai. A terceira grande divisão vai se dar dos capítulos 19 até o fim, até 40. E vai se dar exatamente no pé do Monte Sinai, em que o povo está ali acampado, Moisés está tendo audiências com Deus, no cume do monte, e ali são entregues e revelados a lei de Moisés e instituído o tabernáculo. Em geral é isso. A opressão, a preparação, a fuga e a revelação de Deus no Monte Sinai. Vamos tentar preencher um pouco essas divisões? Primeira parte, a opressão e a preparação para a libertação. Nós vamos ver no capítulo 1, sendo descrita a linhagem dos filhos de Israel dentro do Egito. E é descrito com muita categoria e com muita ênfase o crescimento populacional daquele povo. É descrito ali que o crescimento populacional dentro do Egito, do povo de Israel, passou a ser uma preocupação para Faraó. Capítulo 1, ainda nós vemos a descrição da opressão dos egípcios sobre o povo de Israel. Vamos ler os versos, lá no capítulo 1, versos 11 e 12. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, ou mestres de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam,
tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Nós vemos aqui nesse pequeno trecho a opressão e o crescimento populacional. Quanto mais oprime, mais nós crescemos, mais nós ficamos fortes. A partir disso, ali no capítulo 1, nós vamos ver então a atitude de Faraó. Ele então promove duas formas de crescimento populacional, ou de controle de crescimento populacional. Nós vamos fazer esse povo parar de crescer. Primeira coisa, as parteiras hebreias vão ser obrigadas, a partir de agora, a matar todos os filhos nascidos do povo de Israel, nascidos homem, deverão ser mortos. As parteiras não obedecem, elas temem a Deus. Deus livra elas do mal, Deus as protege, e elas então honram o nome do Senhor nisso. Depois disso, então Faraó ordena ao próprio povo e ao seu exército que matasse os filhos homens do povo de Israel. Controle populacional. Dos capítulos 2 a 3, nós vamos então ver a história de Moisés. Eu não preciso me alongar aqui, porque nós conhecemos muito bem. O livramento do nascimento dele, ou o livramento de morte já no seu nascimento, a adoção dele pela filha de Faraó, como foi a educação dele lá dentro daquela casa, e como foi a ruptura dele com o povo egípcio, matando um egípcio, uma confusão. Depois disso ele foge, e ele vai se estabelecer em Midian, um lugar muito longe. Aos 40 anos chega lá, conhece Zípora, tem um filho chamado Gerson, e ali, por volta dos 80 anos, como pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, Deus se manifesta a ele, no Monte Horebe, Monte Sinai. Lá no capítulo 3, nós vamos ver um trecho muito importante. No capítulo 3, verso 13. Deus se manifestando a Moisés. Moisés recebe o chamado, ele diz que não tem capacidade. E disse ele então, no verso 13, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Talvez um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Que lhes direi? Disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. A autoexistência de Deus, aquele que existe no passado, no presente e no futuro. O nome de Deus dado a Moisés. Então ele é chamado, ele é capacitado nesse diálogo. Deus então concede a ele poderes a respeito do bordão que vira uma serpente e volta a virar bordão, a respeito da mão leprosa colocada no seu peito, a respeito do rio, ou das águas do rio Nilo que poderiam se tornar em sangue. Deus então o capacita, o encoraja e o manda para o Egito de volta. Ele chega no Egito, preparado, e se ajunta aos anciãos de Israel. Capítulo 5 a 11. Ainda no momento da preparação da libertação, nós temos a confrontação, o confronto entre um homem chamado Faraó e o grande eu sou. Nós vemos o pedido de libertação, Faraó se recusando, Faraó aumentando a opressão do povo por causa daquela situação. Nós vemos as 9 pragas nesse trecho. 9 pragas dadas e enviadas por Deus, e Faraó se endurecendo em cada uma delas. O final dessa divisão é o capítulo 12. Eu fiz questão de separar a última praga, porque a 10ª praga, a morte do primogênito na terra do Egito, é a preparação final que Deus faz para libertar aquele povo. Nós vemos a instituição da Páscoa, Deus mostrando, Deus revelando ao seu povo a saída gloriosa que Ele promoveria, a vergonha que seria dada ou aplicada aos egípcios,
por meio daquela 10ª praga. Então eles se preparam, eles adoram a Deus, eles sacrificam, eles estão prontos para partir, com a roupa pronta, o cajado, os animais preparados, apenas esperando Deus anunciar a sua saída. Inevitavelmente, Faraó liberta o povo, eles juntam seus pertences e partem, rumo ao deserto, rumo ao Sinai, para adorarem a Deus. Essa é a primeira divisão, a opressão e a preparação. Segunda parte, é aquele miolo, entre a fuga e a chegada no Sinai. Capítulos 13 a 18. Capítulo 14, Faraó muda de ideia. Faraó, então, vai atrás do povo egípcio, para os trazer de volta, para os prender novamente. E ele os persegue com o seu exército pelo deserto. É aí que nós vemos, então, o grande sinal, o grande milagre, talvez, das Escrituras, a abertura do Mar Vermelho, em que o povo de Israel chega diante daquele mar, não tem como passar, não tem como retroceder. Moisés, então, socorre-se de Deus, ele levanta o seu bordão, o seu cajado, Deus opera aquele milagre. Ele abre o mar, o povo passa a pés enxutos, seco, atravessa, e quando o exército egípcio, então, chega naquele lugar, chega no meio do mar, Deus, então, novamente envia as águas, e o mar novamente ali enche e os engole, os mata. Capítulos 15 a 18, vai começar então a saga da murmuração do povo de Israel. Passando ali logo depois, o livramento incrível no Mar Vermelho. Nos capítulos 15 a 18, nós vemos os relatos da murmuração do povo de Israel. Murmuração pelas condições da peregrinação. Então Deus responde à murmuração com misericórdia. Ele envia águas doces em meio ao deserto, ele envia o maná, ele envia as codornizes, ele tira a água da rocha e livra Israel do primeiro inimigo, vitória sobre Amaleque, liderado então por Moisés. Nesse trecho, até a chegada então do Monte Sinai, nós já vemos murmuração respondida com misericórdia da parte de Deus. Nós já chegamos na terceira e última parte, capítulos 19 a 40. É então que o povo chega no pé do Monte Sinai, Deus reúne o povo, diz a eles que não tocassem no monte, ficassem uma distância, que Deus haveria então de manifestar a sua glória. Era naquele lugar e naquele momento que Deus separou para fazer então uma aliança com aquele povo. Versos 19 a 24, após a manifestação da glória de Deus, Deus prescreve a sua lei. Nós vemos Deus ditando a lei. Os 10 mandamentos, leis sacerdotais, leis civis, leis religiosas, festas que deveriam ser respeitadas. Então Deus proclama naquele lugar, no final do capítulo 24, uma aliança, uma promessa, de que se eles guardassem aqueles mandamentos, Ele faria com que o povo chegasse em segurança na terra prometida. Essa era a aliança de Deus para com o povo. Nos capítulos 25 a 31, Deus dita regras para a instituição do tabernáculo, da igreja, do templo provisório. Então ele fala sobre a necessidade de oferta do povo, ele fala a respeito de como queria que fosse a arca da aliança, ele descreveu a respeito dos utensílios, da planta do tabernáculo, os ambientes, as vestes e utensílios sacerdotais, como deveriam ser os sacrifícios, as cerimônias, e no final disso, ele dá
as tábuas do testemunho para Moisés colocar dentro da arca. Então é a hora de Moisés descer, com todas essas regras, todo esse conjunto de normas e deveres que deveriam ser cumpridos. Ele desce. E entre os capítulos 32 a 34, nós vemos a infidelidade do povo. Achando que Moisés tardava, o povo pediu que Arão fizesse um bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro era o Deus que os libertou. Então, Moisés vê as abominações, Deus conta a Moisés o que estava acontecendo, Deus promove ou promulga uma sentença a Moisés antes dele descer, prometendo exterminar o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Então entra o Moisés intercessor. Veja o nível dessa intercessão. Capítulo 32. As palavras de Moisés são muito fortes. Capítulo 32, verso 32. Diz assim: diz assim a palavra de Deus, Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Se o Senhor não tiver misericórdia deles, que o Senhor me mate. Tirar do livro, ou riscar do livro, significa promover uma morte súbita. Matar, fulminar. Se o Senhor não os perdoar, que o Senhor mate a mim. Então Deus responde no verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É a resposta de Deus mostrando que Deus ouviu a oração de Moisés. Então Moisés desce, em uma ira súbita, mesmo sabendo o que estava acontecendo, vendo a cena da idolatria, das orgias, das danças, Moisés quebra as tábuas do testemunho que Deus havia dado a ele. Isso custaria muito caro futuramente para Moisés. Depois disso, nós vemos a morte dos idólatras, Moisés novamente orando a Deus, nós vemos a intimidade de Moisés com Deus, ocasião em que ele então sobe novamente no monte, no cume do Sinai, e até pede para que Deus mostrasse a sua glória. Deus recebe as novas tábuas, Moisés recebe novas tábuas, Deus faz uma nova aliança, em relação à infidelidade e idolatria. Então Moisés desce com o rosto resplandecendo, para que o povo passasse a temê-lo, dali para frente. Então, o final do livro de Êxodo, dos capítulos 35 a 40, depois que Moisés desce dessa segunda vez, com seu rosto resplandecendo, com novas tábuas do testemunho, nós vamos ver a descrição dos últimos 5 capítulos, do povo finalmente cumprindo tudo o que Deus pediu. A confecção do tabernáculo, as festas, o respeito ao sábado, ao dia do Senhor, a confecção de todos os utensílios, o início do sacrifício, e é assim que termina o livro do Êxodo. Essa é a história contida nesse livro. Qual a importância desse livro? Qual a importância do livro do Êxodo para a história da redenção? História da redenção? Sim. A Bíblia não é um ajuntamento aleatório de 66 livros. Sabia disso? Você sabia que esses livros não estão reunidos aleatoriamente? Eles estão reunidos, sendo escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, mas pela soberania de Deus, esses 66 livros reunidos, eles contam uma única história, que nós podemos, resumidamente, dizer, a história da redenção.
Essa história começa lá em Gênesis 3. Depois da queda, a promessa de salvação. E ela termina lá em Apocalipse. Como Êxodo se encaixa nessa história completa que é a história da redenção? Primeiro, a continuidade da genealogia messiânica. Êxodo é a chave entre a ligação do povo de Israel, dos filhos de Israel, com o povo, agora a nação de Israel. Há uma ligação genealógica. Como é que o livro do Êxodo começa? Com a genealogia dos filhos de Israel que estavam no Egito. A importância gigantesca na história da salvação em relação à genealogia. Existem pelo menos 4 genealogias importantes sobre Jesus. Nós precisamos provar e entender que Jesus vem de Adão, pois foi essa a promessa. Jesus, ele veio também de Sete, que era o descendente, o substituto de Abel, que daria continuidade à linhagem dos filhos de Deus. Jesus também precisa ser ligado a Sem, o filho de Noé, que daria continuidade à descendência dos filhos de Deus. Jesus também, em quarto lugar, precisa ser ligado com a descendência de Davi, da tribo de Judá. Êxodo exerce uma importância fundamental para ligar Jesus a todos esses antepassados, para que ele seja, então, o cumprimento da promessa de salvação. Lá de Gênesis. Importância. Existem 3 figuras muito importantes sobre o ministério de Jesus em Êxodo. Nós temos Moisés, a Páscoa e o tabernáculo. Essas 3 figuras apontam, são sombra do próprio ministério de Jesus. O intercessor, o legislador, o libertador. Jesus como cordeiro pascual. Jesus como sendo a figura do tabernáculo toda. Tudo aponta para Cristo. Em relação a Moisés, a Páscoa e o tabernáculo. Por que não falar e como deixar de falar da lei mosaica? A lei mosaica exerce uma importância fundamental na história da salvação. A lei mosaica como um todo, ela é o pano de fundo de todo o Antigo Testamento. O juízo de Deus, que nós vamos ver em todos os livros do Antigo Testamento, são juízos enviados pela desobediência da lei mosaica que nós encontramos em Êxodo. Os 10 mandamentos, em específico os 10 mandamentos, exercem uma importância fundamental na história da redenção. Eles mostram a justiça e a santidade de Deus. Sem justiça e santidade de Deus, não há evangelho, não há salvação. Eles mostram, os 10 mandamentos, o pecado e a incapacidade do homem se salvar. A incapacidade do homem agradar a Deus por meio da obediência da lei. E a lei também exerce um papel fundamental para nós, após a salvação. Os 10 mandamentos são o padrão que nós precisamos seguir, como cristãos salvos, para agradar a Deus na nossa nova vida. Os 10 mandamentos são fundamentais na história da redenção. Êxodo mostra a infidelidade humana em oposição à fidelidade de Deus. Eu não queria dar esse spoiler, não, mas o Antigo Testamento, ele é de cabo a rabo a descrição disso que eu disse para você. O Antigo Testamento, ele se ocupa, na sua maior parte, de mostrar a incapacidade do homem se salvar. E a misericórdia de Deus, com uma aliança incondicional, salvando o seu povo. Do começo ao fim. Sabe o que diz Malaquias? O último versículo? Deus prometendo o envio de Elias, Jesus Cristo. Como se fosse uma conclusão. Todo o Antigo Testamento.
prova que o homem e o povo de Deus, por si só, não pode agradá-lo. Por isso é necessário que no Novo Testamento seja enviado Elias para a salvação dele. Êxodo mostra isso. Ele exerce essa importância na mensagem da salvação. E rapidamente algumas lições. Como eu disse, o principal personagem é o nosso Deus, Yahvé. Eu sou o que sou. Nós vemos o caráter de Deus, irmão, exposto nesse livro. Com relação à libertação do Egito, 3 atributos me chamam a atenção. A fidelidade de Deus em se compadecer daquele povo e cumprir a promessa dada aos patriarcas. Nós vemos a misericórdia de Deus, porque Deus, sendo onisciente e esquadrinhando os corações, Ele sabia que aquele povo que Ele estava prestes a libertar seria o povo que o trairia muitas vezes durante a história que viria. Na libertação do Egito, nós vemos a soberania de Deus, subjugando o faraó, cumprindo seus propósitos, independentemente se for em face da nação mais poderosa da época. A soberania de Deus. A aliança de Deus no Monte Sinai, entregando a lei mosaica, nos aponta a justiça e a santidade de Deus, a seriedade de Deus, a perfeição de Deus, o quanto Deus exige de nós para que possamos agradá-lo, a sua pureza, o poder da sua justiça, da retribuição que Ele dá contra o pecador. E depois, Deus tratando com o povo, na sua murmuração, na sua desobediência, nós vemos a paternidade de Deus. Para mim, o atributo que mais me chama a atenção ao estudar Êxodo, dessa vez, foi a paternidade de Deus. Deus se apresenta como um pai perfeito, um pai equilibrado. É um Deus que ama, que cuida, é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que salva, é um Deus que, como um pai, se atenta para a necessidade, para o choro, para o clamor do filho. Mas por ser uma paternidade perfeita, também é o Deus que corrige, é o Deus que exorta, é o Deus que colocou o povo de Israel percorrer um caminho mais longo para saber o que estava no coração deles, disciplinando, corrigindo, purificando, matando sim aqueles que não obedeciam. A paternidade de Deus é revelada aqui. E sabe, nós estamos em uma era em que Deus, ou Ele é um Deus carrancudo e um Deus que salva em resposta à sua obediência, ou Ele é um Deus liberal, que aceita tudo, todos do jeito que você está e pode permanecer assim. Nosso Deus não é nenhum nem outro. Ele é um Pai perfeito, que te ama, que te abençoa sim, que te salva, mas Ele é aquele que quer respeito. Ele é sim aquele que faz os seus filhos serem obedientes, andar em novidade de vida, em santidade. Precisamos redescobrir o Deus do Antigo Testamento, que mistura, que tem em si, de maneira harmoniosa, sua santidade e justiça, o seu amor e misericórdia. Que, pela graça do Espírito Santo, tenha sido possível você enxergar isso. Pequeno intervalo de tempo que nós tentamos meditar no livro do Êxodo, no livro de Êxodo. Que Deus o abençoe, e era isso. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD,
Exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas. Curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário. Novo canal no YouTube. Inscreva-se.